Eu particularmente, quando chego na igreja, eu já sinto paz. Porque às vezes a gente vem de um dia cansativo, né? Tribulado e às vezes cheio de problemas. Mas quando a gente chega na igreja, a gente encontra paz. Num louvor como esse, ao abrir a Bíblia, ao se ajoelhar, orar, falar com Deus. Então é um prazer estar na casa do Senhor. E nós precisamos sentir essa alegria, né? De estarmos aqui. Deus fez com que eu estivesse aqui. E eu tenho certeza que Deus ele está sendo louvado por mim e por você que estamos aqui nessa noite para ouvir o que Ele quer falar a cada um de nós. Está acontecendo uma semana de oração. Qual é o tema? Um chamado à espiritualidade. Tema central: mordomia cristã. Para mim, a mordomia cristã, ela é a coluna, a base do cristianismo. Um cristão, ele não pode viver sem exercer os padrões da mordomia cristã. Por quê? Porque a mordomia, ela nos direciona a um objetivo pela qual nós estamos buscando. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso maior objetivo em ser cristão? Em servir a Jesus? Ir para o céu. Ponto. Esse é o nosso maior objetivo, a nossa salvação. Quantos aqui desejam ser salvos? Se não desejasse, ninguém estaria aqui, né? O nosso maior desejo é viver eternamente com Cristo. Então, eu preciso seguir padrões. Eu preciso entender que essa minha caminhada, essa minha jornada espiritual, ela precisa ser direcionada através de alguns padrões. Então, a mordomia cristã, ela me dá essa condição de entender que eu, como cristão, eu preciso entrar nesses padrões. Falamos aí de tempo, talento, mais o que? Tesouro e tempo. A mordomia cristã, ela trata-se desses 4 T's. Tempo, o meu tempo com Deus, o meu tempo para Deus, como é que está sendo administrado? Os meus talentos, todos nós recebemos talentos, todos nós, Deus nos confiou alguma atividade que você pudesse fazer para exercer bondade, para exercer misericórdia em favor de alguém. Deus nos concedeu talentos, nós sabemos disso. O nosso templo é o nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus. O que eu tenho feito com o meu corpo, que é o templo de Deus. E o outro são os tesouros, as minhas finanças, como eu tenho administrado aquilo que Deus colocou na minha mão para administrar. Porque precisamos entender que o que nós temos não é nosso, mas é de quem? De Deus. Deus colocou uma porção para que eu possa administrar. Ele colocou uma porção para que você possa administrar. Como eu administro aquilo que não é meu? Bom, se for meu, eu vou querer administrar muito bem. Não é assim? Se for seu, tudo que é seu, você vai querer administrar muito bem. Mas o que Deus colocou na sua mão para ser administrado? Como está sendo administrado? Então a mordomia ela trata desses assuntos. Então eu, como cristão, preciso saber que eu preciso entrar nesses padrões. É por isso que a igreja ela abre
a igreja, ela abre a palavra de Deus para que nós, como seres humanos que desejamos herdar o céu, possamos, através da mordomia cristã, entrar nesses padrões e aguardar o nosso Salvador que está aí às portas. Amém, irmãos? Amém. Jesus não vai voltar, Jesus já está voltando. E ele vai voltar para quê? Resgatar, né? Para salvar. Mas ele disse que vai voltar para salvar aqueles que creem nele. Aqueles que nele creem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunhão. Sobre a questão da administração da minha vida espiritual. A questão da administração da sua vida espiritual. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5. Todos encontraram? Versos 28, versos 29 e 30. Mateus capítulo 5, versos 29 e 30. Amém? Amém. Vamos orar antes de entrarmos no assunto. Maravilhoso Deus, nosso Pai, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos trouxe até aqui, na tua casa de oração, para que através do estudo da tua palavra possamos ouvir a tua voz. E esse momento, ó Deus, a tua palavra está aberta em nossas mãos. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, fale ao nosso coração, à nossa mente, para que possamos compreender qual é o teu desejo para cada um de nós. Dá-nos a tua paz, derrama as tuas bênçãos sobre nós, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E aqui no versículo 29 e 30, diz o seguinte: se o teu olho direito te faz tropeçar, faz o que com ele? Arranca, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado aonde? No inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para onde? Para onde, irmãos? Palavra dura. Jesus, quando ele estava pregando ali, existia ali ao redor dele, naquela multidão, vários tipos de pessoas. E entre as pregações de Jesus, as suas mensagens, os fariseus acompanhavam ele. Os fariseus sempre estavam ali acompanhando Jesus nas suas mensagens, nos seus ensinamentos. E Jesus precisava, às vezes, falar um pouquinho mais forte, mais pesado, para que eles pudessem compreender o ministério de Jesus e o porquê que Jesus tinha vindo a esta terra. Jesus agora separa um pouquinho do tempo com eles ali, para falar sobre a questão espiritual deles. Quer entrar no céu? Quer ser salvo? Se tem alguma parte do teu corpo que te está fazendo ficar distante do céu, o que você tem que fazer? Corta, arranca, joga fora. Porque é melhor entrar no céu manco ou sem olho do que o teu corpo inteiro ir mal. Essa matéria, irmãos, não é tão importante quanto a minha situação, a minha vida espiritual. Tanto que Jesus, quando ele foi ao madeiro, a Bíblia diz que o seu corpo foi o quê? Moído. Aquela carne, ela foi moída, estraçalhada. Mas a Bíblia diz que Jesus ressuscitou em glória.
ressuscitou em glória, aquele corpo que foi moído, o que mais importava era a vida que estava em Jesus, que era própria. E Jesus disse assim: vocês não têm vida própria, vocês têm uma matéria, mas essa vida que vocês têm, ela precisa ser muito bem administrada. Precisa-se de um cuidado mais especial com a nossa vida espiritual, com o nosso relacionamento com Deus. Jesus não está dizendo aqui para, quem sabe, eu cortar um braço, porque esse braço meu me faz pecar, tirar um membro do meu corpo, porque ele me faz pecar. Jesus não está dizendo que eu tenho que arrancar um olho físico para que eu possa entrar no céu. Mas Jesus está trazendo uma lição para mim e para você. Ele está dizendo assim: aprenda a controlar os seus desejos carnais. Aprenda a buscar cada dia a espiritualidade. Aprenda a se aproximar mais da salvação. Ou seja, fazendo com que esses desejos que existem em você de pecado, eles venham ser esmagados. Mas para que isso aconteça, precisa-se de algo que às vezes nós não gostamos muito de fazer. Não temos mais tempo para estudar a Bíblia, não temos mais tempo para orar, não temos mais tempo para ter comunhão com Deus. Isso é que faz com que a Bíblia diz que a única coisa que vence o maligno é o quê? A fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu adquiro fé? Como é que você adquire fé? A Bíblia diz como? Ouvir. A fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir o que, irmãos? Então, se eu não tenho comunhão com Deus através do estudo da Bíblia, a minha fé vai fazer o quê? Vai morrer. E eu só posso vencer essas coisas através da fé. No livro de Tiago, capítulo 1, abre o seu livro aí. Tiago, capítulo 1. Para que possamos entender mais esse assunto, nós precisamos entender um pouco sobre o pecado. É o pecado que nos faz nos distanciar de Deus, nos afastar de Deus. Só que eu preciso entender aonde é que o pecado nasce e por onde eu devo trabalhar com ele para que eu possa conseguir administrar minha vida espiritual. Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. O livro de Tiago está na página 188. Diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, se eu tenho algo que eu preciso controlar, com os meus desejos carnais, com os meus distanciamentos de Deus, como é que eu preciso controlar isso? A Bíblia aqui está me dizendo que esses desejos nascem onde? No pensamento, na mente. Bom, se ele nasce na mente, eu preciso começar a controlar o quê? O meu pensamento. Primeira coisa. Então isso não tem nada a ver com a minha mão. Uma pessoa que não tem olho, que não tem braço, não tem pé, essa pessoa pode pecar, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ela não sente, ela não tem olho, não fala, não ouve, ela pode pecar, sim ou não? Sim, por quê? Porque a Bíblia está dizendo que o pecado nasce aonde? Na mente. Então, mesmo que eu arranque o meu braço, mesmo que eu arranque o meu olho ou qualquer outro membro do meu corpo, eu não vou deixar de pecar.
estava falando. Jesus estava falando: você precisa controlar os desejos que nascem na sua mente, que te faz pecar e que te faz distanciar de Deus e que te vai tirar do céu. Aqui ele disse: olha, cada um é atraído pela própria cobiça. A cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao quê? Ao pecado. E o pecado gera a morte. Romanos 6, verso 12. Vamos aí para Romanos 6, 12. Abra sua Bíblia. Romanos 6, 12. O que o apóstolo Paulo diz aí para mim e para você nessa noite? Romanos capítulo 6, verso 12. Página 128, lá no Velho Testamento. No Novo Testamento. Pode ler. Portanto, não deixe de pecar, humilhe o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam ao desejo pecaminoso da natureza humana. Olha a ligação que é feita para a consumação do pecado. O apóstolo Paulo diz: não deixe ou não reine, portanto, em vocês, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais ao quê? Às suas paixões. No versículo 13 ele diz: não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a quem? A Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então ele está dizendo aqui: olha, não deixe que o vosso corpo seja contaminado pelo pecado, e que os vossos membros venham ser membros de iniquidades. Como é que o meu corpo pode ser contaminado pelo pecado ou pela iniquidade? Se a partir do momento que eu não consigo controlar ele na minha mente, se eu não conseguir controlar, aí sim vai gerar o pecado. Esse pensamento, essa cobiça vai dar luz ao pecado, e automaticamente o pecado vai gerar a morte espiritual e, consequentemente, a morte eterna. Tem uma situação que eu gostaria de passar aqui com os irmãos. Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Versículos 5, 6 e 7. Está lá no começo da Bíblia, primeiro livro. Amém? Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu pelo semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz na porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. É como que Deus chamasse Caim e dissesse: Caim, vem cá, vamos conversar um pouquinho aqui, nós dois. Preciso esclarecer um pouco sobre o que está se passando na sua vida. Eu sei que você está irado. Deus percebe isso quando a gente está irado, ou quando a gente está triste, porque Ele percebe o nosso semblante, Ele percebe o nosso coração, a nossa mente. E Deus viu que Caim estava assim. O teu semblante descaiu. O que aconteceu? E Ele disse: olha, eu sei que se você proceder bem, você será aceito.
Mas se você proceder mal, o pecado jaz à porta. Ou seja, você está a ponto de pecar. Mas a você cumpre o quê? Dominar. Se vai pecar ou não. Olha como Deus coloca Caim numa situação, né? A você cumpre dominar. Você pode dominar o seu desejo. O que Deus estava falando aqui, irmãos? A Bíblia diz que Deus não aceitou nem Caim nem a sua oferta. Ali o que era orientado era que se fizesse ali um altar de sacrifício e que oferecesse ali um animal, cordeiro, uma ovelhinha, puro, limpo. Abel, por sua vez, fez o holocausto ali, preparou tudo, ofereceu aquele sacrifício, aquele animal ao Senhor. E Caim, por outro lado, ofereceu frutas, legumes, coisas que ele plantava, coisas da terra. Mas ele preparou o melhor, as primícias, as melhores frutas, e colocou ali sobre o altar. E quando um sacrifício era feito, descia fogo do céu, consumia aquele altar, né, junto com o sacrifício. O altar de Abel foi consumido pelo fogo, mas o de Caim, não. Por quê? Porque Deus pedia que fosse sacrificado, fosse um cordeiro, um animal. E Caim estava fazendo de forma que o seu coração é que estava dizendo que ele tinha que fazer assim. Eu vou fazer assim porque eu sei que é o melhor. Quem sabe aos olhos de Caim era o melhor mesmo. Mas Deus não queria assim. Às vezes nós agimos assim com Deus. Senhor, eu quero assim. É dessa forma aqui. Deus está dizendo não e a gente está dizendo sim. Deus está dizendo não pega e eu estou dizendo, nós estamos dizendo, eu vou pecar, eu vou continuar pecando, eu vou continuar errando. E Deus chamou Caim ali no cantinho e disse: olha, Caim, você, eu sei. E se você proceder bem, você vai ser aceito, ou seja, vai haver perdão para você. Porque Caim já está virado e Deus sabia que Caim queria tirar a vida do seu irmão. Se você proceder bem, não fazer aquilo que está no teu coração, você vai ser perdoado, você vai ser aceito. Mas se você proceder mal, infelizmente você vai estar numa situação de pecado. A Bíblia diz que Caim saiu dali, foi lá e tirou a vida do seu irmão. Caim dominou o seu desejo? Não. Ele está virado. Ele estava com a sua mente como se tivesse uma escama. Ele não conseguia enxergar o perdão de Deus e não conseguia enxergar que ele precisava de mudança, que ele precisava mudar. E Deus colocou ele naquela situação ali e deixou que ele decidisse o que ele fosse fazer. Irmãos, nós temos o livre-arbítrio que Deus deixou para cada um de nós. Eu posso analisar, minha vida espiritual não está bem. Eu não oro mais, eu não estudo a Bíblia, eu não acordo pelas madrugadas. Eu posso fazer uma análise da minha vida e dizer assim: olha, eu não tenho mais solução. Mas Deus está dizendo assim: olha, você só precisa se arrepender, porque eu estou pronto para te perdoar. Porque eu tenho certeza que se você agir assim, você vai ser aceito. Irmãos, para que nós possamos entender de que herdar o céu precisa exercer alguns padrões aqui nessa vida, nós precisamos aprender a nos defender das tentações, das ciladas que Satanás coloca diante de nós para nos afastar do céu. E eu te pergunto, se essa mensagem viesse para você aqui, João, José, Maria, você precisa cortar um dos seus membros para que você possa entrar no céu. Qual membro você cortaria? Aí você entendeu que você precisa cortar um membro físico. Mas o que você tiraria da sua vida hoje para que você pudesse entrar no céu? Essa é a realidade. O que eu precisaria tirar da minha vida hoje que me impede de entrar os portais celestiais?
Ou o que está faltando? O que está faltando para completar essa jornada espiritual? Precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Precisamos entender que somos pecadores, mas Deus, através do seu Filho Jesus, nos deu o direito, mesmo sendo pecadores, através do arrependimento, herdarmos a salvação. Sabe de que forma? De graça. Amém, irmãos? Romanos 6,23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. A minha e a sua, a nossa condenação é morte, mas o dom gratuito de Deus, a sua misericórdia, o seu perdão e a sua graça nos dá o direito de sermos salvos. Não porque nós somos inculpáveis, não porque nós temos esse direito. Não. O direito que nós temos por causa de Cristo, que entregou a sua vida por mim e por você. Que a palavra de Deus possa ter vindo ao teu coração. Que nós não possamos sair daqui dizendo: olha, eu não aprendi nada, Deus não me falou nada. Mas tenha isso em mente. Para herdarmos o céu, precisamos exercer padrões espirituais. Eu só preciso analisar o que eu preciso